Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nós vamos agora encerrar aí a correção da lista de revisão do terceiro bimestre. Na última aula, paramos aí na questão 39, então agora vamos corrigir da 40, salvo engano, até a 51. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do conteúdo, da correção, estou disponível no plantão aí até às 11 horas, tá bom? Pode entrar em contato comigo. Lembrando que a lista de revisão, nós temos aí o gabarito, né? Vou enviar para vocês o gabarito com a correção da lista. Temos as videoaulas também, que eu falo questão por questão. Pegue a sua lista, complemente aí as respostas, né? A correção com as suas respostas já colocadas, faça as correções necessárias e estude para as avaliações, tá bom? Para a prova de língua portuguesa e também para o simulado, certo? Então, vamos lá, partindo aqui da questão 40. Reflita e explique por que, geralmente, o produtor do artigo de opinião é um especialista no assunto ou um representante de determinada instituição social. Então, veja só, quem vai escrever um artigo, né, aqui no caso um artigo de opinião, ele precisa ter um conhecimento a respeito do tema que ele vai tratar, porque os seus argumentos, né, para eles serem válidos, consistentes, coerentes, eles não podem ser baseados aí em achismo, né, em senso comum. Então, ele precisa ter conhecimento, ter estudo, alguma graduação, algum mestrado, algum estudo ali voltado para aquela área, né? Então, para que o seu texto tenha ali qualidade, o articulista ele precisa entender daquele assunto, né? Para construir aí o seu artigo de opinião. Porque você não vai convencer o outro da sua opinião, que a sua opinião é realmente coerente, em cima de achismo, em cima de senso comum, né? Então, você precisa ali apresentar argumentos que são baseados em algo consistente, né? Então, porque o artigo de opinião caracteriza-se por expressar opiniões com o objetivo de convencer o interlocutor sobre o ponto de vista do articulista. Esse é o objetivo do artigo de opinião. Como em geral é veiculado em grandes meios de comunicação, precisa apresentar argumentos fortes, decorrentes ou de pesquisas ou da própria imagem que o autor já possui junto à sociedade, certo? Então, para que haja ali argumentos, né, a apresentação do ponto de vista de forma coerente, forte, né, apresentando argumentos fortes que realmente vão convencer o público, então precisa ser um bom entendedor ali do assunto. 41. Explique o que é concordância verbal. Então, veja só. Quando nós estudamos verbo, quando nós estudamos sujeito e quando nós estudamos a própria concordância, né, em si, nós tratamos aí do conceito de concordância verbal, que nada mais é do que a harmonia, a relação harmônica ali entre o verbo e o sujeito, né? O verbo, ele precisa concordar com o sujeito, né? É a relação sintática que se estabelece entre o sujeito e o seu verbo. O sujeito determina a flexão verbal. Então, o verbo ele vai ser ali flexionado a partir do sujeito, né? Então, essa relação de concordância, essa relação de harmonia que há entre o verbo e o sujeito é chamada de concordância verbal. 42. Qual a relação, a regra geral de concordância nominal? Nós vimos lá os casos especiais, mas tratamos também da regra geral de concordância nominal, né? Basicamente, aqui, as palavras determinantes vão concordar com a palavra determinada, né? O substantivo, que é a palavra determinada, ela vai ali influenciar, né, as demais, as palavras determinantes, né, como o artigo, como o adjetivo, como o numeral, etc. Então, a regra geral consiste na concordância entre as palavras determinantes, adjetivos, pronome adjetivo, artigo, numeral ou particípio, e a palavra determinada, substantivo ou pronome substantivo.
palavrinha que tem um valor ali de substantivo, tá? Então, quando há duas ou mais palavras determinadas, os determinantes as acompanham em gênero e número. Entretanto, se as palavras determinadas forem de gêneros diferentes, a palavra determinante irá para o plural do masculino ou concordará em gênero e número com a mais próxima. Então, essa daqui é a regra geral de concordância nominal, né? E a concordância em gênero e número, né, dos determinantes com a palavra determinada. Quando eu tenho mais de uma palavra determinada de gêneros diferentes, aí eu preciso concordar aí no masculino plural. Por exemplo, veja só, a casa e o carro foram limpos. Foram usados. Vamos usar a palavra usados. A casa e o carro foram usados na venda, para a venda. Veja só, casa é feminino, carro masculino. Usados é uma palavra determinante que tem que concordar com a palavra determinada. Mas eu tenho duas palavras determinadas ali, uma no feminino e uma no masculino. Então, usados tem que ficar no masculino plural. Agora, se nós tivéssemos utilizado a casa e a fazenda foram usadas. Agora sim, concordo no feminino, porque as duas palavras determinadas são femininos, tá bom? Então, essa regra básica aí de concordância nominal, que nós realizamos aí, né, até mesmo sem ter consciência dessa regra, certo? Porque fica estranho se nós colocássemos a casa e o carro foram usadas. Automaticamente, mesmo que inconscientemente, nós sabemos que isso não fica legal. 43. Qual a regra geral de concordância verbal? Agora é a regra geral de concordância verbal. Flexiona-se o verbo de acordo com o seu sujeito. Se ele é ou pode ser substituído por um dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, aqui eu resumi bastante aí essa regra, porque lá no livro nós temos ali um por um, né? Se o verbo é ou pode ser, o sujeito é ou pode ser substituído por eu, o verbo vai flexionar-se na primeira pessoa do singular. Se o sujeito é ou pode ser substituído por tu, o verbo vai flexionar-se de acordo com a segunda pessoa do singular. Então, aqui eu resumi, tá bom? Flexiona-se o verbo de acordo com o seu sujeito, se ele é ou pode ser substituído por um dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. 44. Indique quais os termos que determinam a concordância dos termos sublinhados enunciados a seguir. Então, veja só, lá na letra A nós temos: as pessoas foram tomadas de uma emoção, de uma alegria e de um entusiasmo arrebatadores ao final do espetáculo. Nós temos aqui um termo sublinhado, arrebatadores. Eu preciso aqui indicar quais foram os termos que determinaram aqui a flexão dessa palavrinha, arrebatadores. Então, veja só, arrebatadores está flexionado dessa forma para concordar com emoção, alegria e entusiasmo. Tudo isso aqui, né, são arrebatadores, tá bom? Ao final do espetáculo. B. Quando criança, eu costumava correr por vastas campinas e prados. Veja só, vastas está no feminino e plural. Está concordando com campinas e prados? Não, porque prados é masculino. Vastas está concordando com o termo mais próximo. Olha aqui uma das regrinhas aqui, ó, da concordância. Irá para o plural do masculino ou concordará em gênero e número com a mais próxima, que é esse caso aqui. Vastas está flexionado aqui para concordar com Campinas. C. As extraordinárias Marilyn Monroe e Grace Kelly são atrizes inesquecíveis. Agora, extraordinárias está concordando tanto com Marilyn Monroe e Grace Kelly. D.
A mulher e o homem pareciam cansados depois da longa caminhada. Cansados aqui está concordando com mulher e homem, certo? São dois termos aí que estão no singular, porém um masculino e um feminino, então vai para o plural masculino. O homem e a mulher pareciam cansados depois da longa caminhada, mulher e homem. Letra E. A maioria dos gatos não toma sorvete. O verbo aqui está no singular. Está concordando com gatos? Não. Quando nós temos aí a expressão a maioria, o verbo vai concordar com ela no singular, tá bom? A maioria não toma sorvete. A maioria dos gatos não toma sorvete. F. A maioria dos gatos não tomam sorvete. Agora, o verbo está concordando aí com gatos, que é o termo mais próximo, e está no plural. A maioria dos gatos não tomam sorvete. Aqui, o verbo vai concordar não com a maioria, e sim com gatos, certo? 45. Explique o uso de obrigado e obrigada. É uma regra diferente aí das outras, né? Porque ele vai concordar com o gênero da pessoa que fala. Mulher fala obrigada, homem fala obrigado, certo? Então, não concorda textualmente com o substantivo, mas sim com o gênero de quem agradece. Sendo assim, homens falam obrigado e mulheres falam obrigada. Então, se você é mulher e fala obrigado, não está certo, é obrigada. E o contrário também, né? O homem fala obrigado e não obrigada. Leia a tirinha e responda. Que leia a tirinha e responda. Micro-universo. A descoberta, identificação e classificação do homem catraca foram cercados de controvérsia. E aí nós temos aqui a imagem, né? Que também faz parte aí do texto. 46. Nessa tira existe um problema de concordância nominal. Qual é ele? Veja só, a descoberta, identificação e classificação do homem catraca foram cercados de controvérsia. O adjetivo cercados está no plural masculino. Veja só, a descoberta, a identificação e a classificação. Todas as palavras aí estão no feminino. Então, cercados não é para ir para o masculino, é cercadas, tá? Porém, todas as palavras determinadas a que ele se refere são femininas, portanto, deveria estar flexionado no feminino também, cercadas. A descoberta, a identificação e a classificação, né, do homem catraca foram cercadas de controvérsia. 47. Reescreva o enunciado eliminando o problema de concordância. A descoberta, identificação e classificação do homem catraca foram cercadas de controvérsia. 48. Explique em que consiste o problema de concordância identificado, ainda sobre essa tirinha aí, né? Acontece que quando há mais de uma palavra determinada, a qual o determinante se refere, este deve concordar com aquela em gênero e número, como neste caso aí. As palavras estavam no feminino, né? A palavrinha determinante deve concordar em gênero e número. Quando ao menos uma das palavras determinadas é masculina, o determinante deve obrigatoriamente ir para o plural masculino, mesmo que as demais sejam femininas. O equívoco ocorreu porque não há nenhuma palavra determinada masculina. Todas são femininas, a descoberta, a identificação e a classificação. E o determinante foi para o masculino. Ele vai para o masculino se há ali alguma palavra determinada no masculino, que não era o caso, tá? Então, esse foi o problema aí de concordância. Leia a charge e responda as questões que seguem. Criança síria se rende ao confundir câmera fotográfica com arma. Enquanto isso, no Brasil... 49. Fazendo a leitura, análise e interpretação da charge, explique seu sentido global. Há alguns anos atrás, essa foto ficou muito conhecida aí, né?
pela criancinha que confundiu a câmera fotográfica com uma arma. Então, ela se rendeu, né? Levantou as mãos. E aqui no Brasil, veja só, as pessoas são rendidas aí pelo quê? Pelo roubo, né? O alto preço de tudo, das compras no supermercado, da gasolina, né? Então, por mais que isso daqui seja um contexto de alguns anos atrás, né? De 8 anos atrás, aproximadamente, ainda é nossa realidade, né? Aliás, esse foi 2015, não 2012, tá bom? Temos aí 6 anos. Então, fazendo a leitura, vamos lá. Analise a interpretação. Fazendo a leitura, análise e interpretação da charge, explique seu sentido global. Uma foto que foi tirada em 2015 correu o mundo e emocionou as pessoas, pois o garoto, que na época tinha 4 anos, levantou os braços ao confundir o equipamento, a câmera, com um rifle. O profissional que registrou a imagem queria retratar a realidade das crianças sírias e não imaginou que o registro que o menino iria pensar que ele estava apontando uma arma. Já nas demais imagens, temos situações do cotidiano brasileiro, podendo relacionar a situação com a expressão é um assalto, pois está tudo muito caro. Por mais que as situações são relacionadas ao passado, este tema ainda é atual, extremamente atual, né? Que nós estamos vivendo aí uma alta do preço de tudo. Trouxe aqui para vocês, ó, a foto do garotinho. Veja se não é de cortar o coração, né? Ele ficou rendido com medo da câmera ser uma arma. Muito triste, né, pessoal? Enfim, vamos lá. Questão 50. Leia estas assertivas acerca das características assumidas pelo gênero charge. O texto que nós lemos aqui em cima, fizemos a leitura, é uma charge, né? Então, vamos lá. São necessários conhecimentos prévios para a construção do sentido textual. Para nós entendermos aí o sentido da charge, é importante ter conhecimentos prévios. Veja só, para entender essa charge, é preciso entender essa foto, né? Saber dessa foto também, o contexto dela, porque senão você não vai compreender. Então, a charge, ela trabalha sempre com assuntos atuais, né? Lá na época, ela era atual. Ela continua sendo atual por conta das questões sociais, né? Aí você tem que saber também que aqui no Brasil a gente passava por uma alta inflação, né? Os preços estavam muito caros, né? De tudo estava muito alto, os preços estavam muito altos, a dos mantimentos do supermercado, da gasolina, das contas, olha aqui é a conta de luz, né? Enfim, então estava tudo muito caro. Então, tudo isso, todo o contexto aqui que envolve a charge é preciso ser sabido pelo leitor dela para compreender o seu sentido global, né? Então, a 1 está correta. 2, as linguagens verbal e não verbal integram o texto. Claro, ali nós temos a linguagem verbal, que são as palavras, e a não verbal, são as imagens, os desenhos. A charge utiliza aí a linguagem mista, certo? Texto e imagem. O humor é um recurso utilizado na composição da crítica? Sim, naquela charge ali nós não temos humor, mas quando nós olhamos este gênero textual de forma integral, né, de uma forma mais globalizada, a crítica muitas vezes é feita com o humor, a ironia, né? Então, é uma característica, assim, da charge, o humor, tá bom? Então, está correto o que se afirma em 1, 2 e 3, letra D de dado, tá? Essas 3 afirmativas aí estão corretas. 51. Complete as lacunas a seguir, partindo do pressuposto de que algumas classes de palavras se caracterizam como invariáveis ou variáveis. Então, nós vimos lá, quando trabalhamos a concordância nominal, a utilização desses casos aí, né? Então, veja só, a garota parece confusa. Meio ou meia confusa? Meia é quando é metade, meio é o mesmo que um pouco. A garota parece um pouco confusa, então meio, invariável. B, comemos pizza durante o rodízio com amigos. Meio pizza ou meia? Metade, né? Meia pizza. Aqui já é variável. C,
São as reclamações sobre a mudança de itinerário. Bastante ou bastantes? São muitas, né? Então, é bastantes, mesmo que várias, tá bom? São bastantes as reclamações. D. Por hoje já basta, pois estamos cansadas, estamos muito cansadas. Cansadas é um adjetivo, a palavra que acompanha um adjetivo intensifica que o seu sentido é um advérbio, advérbio é invariável, então é bastante, não vai variar, pois estamos bastante cansadas. Letra E. Perdemos bastantes chances de demonstrarmos nosso talento. Bastantes porque muitas chances, várias chances. Podemos trocar, vocês podem substituir aí esses termos por estes equivalentes para saberem, tá bom? Então, aqui é bastantes, variável. 52. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços. São 52, não 51 questões, como eu disse no início, tá? Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços. A entrada para o cinema foi, mas o filme e o desenho compensaram, pois saímos todos. Vamos ver aqui os termos que vão concordar, né, corretamente aí. A entrada para o cinema foi... A entrada foi caro ou cara? A entrada foi cara. Veja só, precisa concordar. Já tiramos aqui a C. Fica B, D e E. A entrada foi cara, mas o filme e o desenho apresentados, porque filme e desenho foram apresentados, vai para o plural, concordar com os dois. Então, apresentados, nós tiramos aqui a B, fica D e E. Por último, pois saímos todos alegre ou alegres? Todos alegres, vai concordar. Então, letra D de dado, cara, apresentados e alegres, certo? Pessoal, finalizamos aqui a nossa lista de revisão do terceiro bimestre. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aí no plantão até às 11 horas, tá bom? Para atendê-los, certo? Não deixem de estudar, se preparem para as avaliações, certo? Nós já estamos encerrando o ano, nós já estamos aí em outubro, novembro, quase, né? Quase em outubro, novembro, e aí dezembro já acabou tudo. Então, corra atrás, não fique com nota baixa, tá bom? Porque depois vai ser mais difícil correr atrás, certo? Então é isso. Bom dia para vocês, bons estudos, boa preparação para a avaliação e até a próxima aula.